Quão bom é dar graças ao Senhor e louvar, entoar louvores em teu nome, para anunciar a tua benignidade pela manhã e a tua fidelidade pela noite. Essa passagem ela está em Salmos 92 e ela traz ao meu e eu acredito que ao seu coração algo que é fundamental para praticarmos a gratidão, para que sejamos gratos no momento que acordamos até o momento que iremos colocar a nossa cabeça em cima de um travesseiro. Você que está me assistindo agora, acredito eu, pode estar passando por momentos difíceis. Olhe bem, momentos difíceis, processos, situações em que você pode achar que está sozinho, mas você não está. Sabe por quê? Você acorda toda manhã com fôlego de vida. E se você acorda com fôlego de vida, você já tem que ser grato pela benignidade do Senhor sobre a tua vida. Quantas pessoas estão em leitos de hospitais sem conseguir respirar por conta própria, respirando somente por aparelhos, e pessoas essas que podem ter condições melhores que a sua, podem ser mais novos do que você, mas infelizmente não dependem mais de si próprio para respirar. E você amanheceu com saúde, amanheceu com fôlego de vida e não está louvando ao Senhor, e não está engrandecendo o nome do Senhor, e não está anunciando as boas novas do Senhor? Pois é, muitas vezes por conta da correria, por conta das nossas atividades seculares, nós deixamos de ser gratos pelas coisas que para você e para o mundo podem parecer pequenas, mas nós só vamos dar o verdadeiro valor disso quando tentarmos respirar e não conseguirmos. A vida, meu amigo, ela tem um tempo premeditado. Por mais que você queira adiar o momento da morte, ela é a única coisa que é certa para todos. Todos nós iremos morrer, mas cabe a você decidir se você vai morrer em Cristo ou se você vai morrer como um ser humano normal que veio a esse mundo, teve a oportunidade de anunciar e de aceitar o Senhor como seu único Salvador e assim não o fez. À noite, nós devemos anunciar a fidelidade do Senhor. Sabe por quê? É o momento em que você volta para o seu lar. Mas você só volta para o seu lar e não para a sua casa porque você tem um. Porque Deus te deu a oportunidade de ter um lar, de ter onde você repousar a sua cabeça, de ter onde você conseguir conversar, contar como foi a sua jornada de trabalho, quais foram suas lutas, quais foram seus estresses dentro do seu lar, que é um lugar de paz, ou pelo menos deveria ser. E se hoje o seu lar não é um lugar de paz, não é um lugar onde você consegue agradecer e anunciar a fidelidade do Senhor para com a sua família, pode ter certeza que existe um grave problema aí. Porque a família é a base de tudo e foi construída e foi criada por Deus para ser o seu alicerce. Aquele ponto em que você pode simplesmente desabafar, sorrir, ficar à vontade e desfrutar da fidelidade do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito linda quando ela mostra pra gente que viver é muito simples. Basta que sejamos primeiramente gratos. Por quê? Quando você não é grato àquilo que você tem, você está dando indícios e mostrando para o seu Criador que você não está preparado ou preparada para receber o melhor dele, ou para receber aquela comida mais sólida, porque assim como um bebê que passa vários e vários meses apenas tomando leite, porque não tem ainda o seu intestino, não tem ainda os seus órgãos prontos para consumir algo sólido, você que não é grato ainda não está preparado para receber
a outra porção do Senhor. E nesse sentido, existem muitas pessoas que acordam, não se sentem gratas pela vida que tem, pela casa que tem, pela moradia que tem, pelo trabalho que tem, pela esposa que tem, pelo filho que tem. Infelizmente, são pessoas amarguradas, são pessoas estressadas, são pessoas que não conseguem ver o lado bom em nada. Elas só conseguem murmurar, reclamar e não agradecem por nada. E dificilmente uma pessoa como essa, ela vai ter acessos mais profundos ou íntimos com o Senhor. Porque o tolo, por sua ignorância, ele não consegue nem mesmo ver as benevolências, as benignidades do Senhor e a fidelidade de Deus para com a vida dele e da família dele. E pela noite, quando o tolo chega em casa, ele se estressa mais uma vez, seja com a casa, seja com a comida, seja com os filhos, com a mulher, independente, ele sempre vai procurar um motivo para murmurar e reclamar. E aqui ele quebra um princípio muito grande, porque quando você não agradece e quando você não entende a fidelidade do Senhor para com a sua vida, para com a sua despensa, para com as suas necessidades básicas, você está sendo um filho ingrato. Você está sendo uma pessoa que não valoriza aquilo que para muitos pode ser luxo, mas para você não é mais que a obrigação. Porque você acha que o parâmetro da sua vida tem que ser medido pelo influenciador, pelo milionário, pelo bilionário que você assiste todos os dias na internet ou na TV. Mas não. Deus, ele tem um propósito para todas as pessoas. E ele sonda todos os corações. Então, se ele já sondou o seu coração e identificou que você é uma pessoa que só fica feliz quando ganha algo, só fica feliz com a conta recheada, só fica feliz se receber algo em troca, ele tem que trabalhar justamente nisso na sua vida. Por quê? Existe uma frase que é muito conhecida, que é colocada da seguinte forma: as pessoas, elas só valorizam aquilo que elas perdem. E muitas vezes é isso que acontece com o tolo. Ele só valoriza o filho quando perde, ele só valoriza a esposa quando perde, ele só valoriza a família, o amigo, o parente, o tio, o avô, a avó, quando eles perdem. E aí já é tarde demais. A palavra de Deus diz que eis que bato à sua porta. Deus, ele não invade o seu coração. Ele bate à sua porta. Mas vai chegar o momento que até mesmo Deus, ele vai parar de bater na sua porta. E essa oportunidade vai ser perdida por você. Então, se você não é fiel no pouco, se você não vê a fidelidade do Senhor no pouco, você não está preparado ou preparada para entender sobre o sobrenatural de Deus. Você não está pronto ou maduro para receber a porção dobrada do Senhor, o alimento sólido que irá fazer uma digestão perfeita dentro do seu intestino. Você não está preparado. E para se preparar, você precisa amanhecer dando graças, louvando ao Senhor. Sabe por quê? Não é Mateus que diz isso. É porque todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Porque quando você demonstra para o mundo, ao Deus que você serve e a gratidão que você tem a esse Deus, todas as outras coisas, podem ter certeza, elas vão contribuir para o bem daquele que nele crê. E eu creio no Senhor Jesus. E eu creio naquele que me tirou da lama e me colocou num lugar limpo. E me colocou num lugar de luz. E esse mesmo Deus, ele te chama para esse lugar de luz. Ele te chama para esse lugar onde você vai amanhecer, não murmurando e reclamando, já estressado com o que vai acontecer durante o dia. Mas ele te chama para dobrar os joelhos, louvar o Senhor, ser grato pela benignidade dele, para que você tenha um dia
extraordinário em sua presença. E um dia extraordinário não quer dizer que você não vai ter problemas. O mundo, ele tem problemas e você só tem importância nesse mundo porque você é um resolvedor de problema e não o problema. E como resolvedor do problema, você vai começar a ser buscado, você vai começar a ser visto como um solucionador, como a luz no fim do túnel. Uma pessoa totalmente diferente e pronta para não murmurar, mas para ser grato ao Senhor, para anunciar as boas novas, para dar palavras de coragem, de ânimo para essas pessoas que nesse momento estão sendo como você foi um dia, um murmurador, um reclamador, uma pessoa que não via e não anunciava a benignidade do Senhor, a fidelidade de Deus em tudo que você tem, em tudo que você conquistou. A partir de hoje, você tem uma chave em suas mãos. E você pode abrir a porta quando Deus bater, ou simplesmente preferir perder essa oportunidade por não querer levantar do sofá, não querer levantar da cama, ou até mesmo achar que você não é digno de receber o Senhor dos Senhores em sua casa. Porque sua casa é pequena, sua casa é humilde, sua casa não tem isso, não tem aquilo. Mas saiba de uma coisa, diferente dos homens, diferente dos seus amigos que olham o que você tem e o que você não tem, Deus, ele só olha para uma coisa, para o seu coração. E se ele vê um coração contrito, um coração grato e um coração fiel a ele, ele vai continuar batendo a sua porta para você o recebê-lo como seu único Salvador. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje e eu espero que você, ainda nesse ano de 2025, tome a decisão de abrir a porta do seu coração para o Senhor te alcançar. Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto, generais!